falando sobre igreja, né? E igreja é fundamental porque nesse momento dos nossos cultos durante a semana, a gente está chamando a atenção de algumas, de algumas ciências, de alguns conhecimentos, né? Que entendemos que para se fazer uma boa teologia é preciso esses conhecimentos. Então estamos falando aqui hoje, por exemplo, sobre igreja. A gente vai ter a oportunidade de conversar, né, num dia da semana, já temos conversado sobre psicologia, parapsicologia, sobre antropologia, entendeu? Então, por que estuda tanto o ser humano, não é? Por que estudamos essas ciências voltadas para a parapsicologia? Por que estudamos essas ciências voltadas para os seres humanos? Porque cientificamente você não pode estudar Deus. Deus você conhece e estuda pela fé. A ciência não pode trabalhar com a fé, não deve trabalhar com a fé. Então, quando você não tem alguma coisa que você pode, né, usar de maneira mais objetiva, você então vai trabalhar com vestígios daquilo, tá bom? Vestígios. E o ser humano é um maravilhoso e grande vestígio de Deus. Até porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, conhecendo o ser humano, você não vai conhecer tudo sobre Deus, mas você vai conhecer muito sobre Deus. Então, todas essas ciências nos auxiliam para a gente compreender melhor Deus quando a gente está estudando teologia. E aí, falando sobre igreja, a gente tem então essas informações aqui. Vamos ler direitinho. Olha lá. Os cidadãos que não saíam para fora, isso aqui está falando da experiência da Grécia. O que significa eclésia? Eclésia é chamados, convocados para fora. Fora de quê? Para fora da casa deles. Venham para a praça para poder discutirmos os problemas da cidade, né? Discutirmos os problemas da comunidade, soluções para a comunidade. Venham para fora. Essa é a ideia de eclésia. Os cidadãos que não saíam para fora de suas casas, né, para se reunirem na praça, eram chamados de idiotes, de onde provém idiota, em português, né? Cujo sentido original era o de homem privado, isto é, metido com seus próprios afazeres, afastado da gestão da coisa pública. Tinha uma certa idiotice, porque ele tinha a oportunidade de participar das decisões, mas ele se isolava, então, mas ele sofreria as consequências daquela reunião. Então, o que fosse decidido lá na praça, ele iria sofrer ou iria viver as consequências. Então, tinha uma certa idiotice, porque ele deixava para os outros a decisão a respeito da vida dele. Entende? Então, na Grécia era assim. Portanto, eclésia ou igreja em português designava simplesmente a assembleia ou congresso público de cidadãos gregos. A Bíblia usa a eclésia ou igreja no sentido simples e geral de assembleia, congresso, congregação, reunião, etc., sem conotações políticas, e os escritores do Novo Testamento não parecem ter tido em mente a ideia de convocados quando falavam de eclésia. Olha, sem sentido político é relativo, porque toda decisão que você toma, principalmente na questão coletiva, tem a ver com política. Política é exatamente as decisões voltadas para a comunidade, voltadas para o grupo. Entendeu? Então, tem a ver com política, não tem como fugir disso. É importante saber que a origem, para não se cair em falácias, né, etimológicas, olha aqui, é interessante isso, tá? É importante saber a origem para não se cair em falácias etimológicas, que fazem um malabarismo com a palavra igreja, eclésia, como
há quem diz que o cristão é chamado para fora do mundo, o que é um engano. E é verdade. O cristão não é chamado para fora do mundo, ele é chamado para dentro do mundo. Ele precisa ser luz e sal dentro do mundo. Jesus foi taxado de beberrão e de amigo de pecadores, não era porque ficava fora do mundo, não. É porque ele estava lá dentro, sendo luz no meio das pessoas. Entendeu? Essa ideia de sair, saia do meio do mundo, isso aí é uma coisa pagã, do paganismo. O paganismo acreditava, né, que se você sai do mundo, você deixa de ser influenciado pelo mundo, quando na verdade nós influenciamos mais o mundo do que o mundo a nós. Entendeu? Nós influenciamos muito mais o nosso ambiente do que o ambiente influencia a nós. Tá? Até porque, a depender de como eu estou aqui, de lá vem 200 influências e a partir do que eu estou aqui, somente 50 dessas influências é que chegam a mim, por causa do que eu tenho aqui. Agora, se o que eu tenho aqui é problema, aí vem as 200 influências. Tá bom? Mas o mundo não. O mundo eu influencio diretamente com a minha vida. Olha aí, porque que a Bíblia me chama para eu ser luz e sal, né? Então é para que eu influencie, não com essa baboseira de sair por aí condenando as pessoas, de sair por aí querendo convencer as pessoas de que o que você crê é a verdade, de que o que você crê, eles também têm que crer. Nada disso, isso não ajuda, isso atrapalha. Essa é uma obra do Espírito, não é a obra sua. O seu papel não é convencer as pessoas. O seu papel não é converter as pessoas. O seu papel é ser luz e sal, ou seja, ser bênção a elas. Quem vai fazer a obra na vida delas, a partir do seu testemunho, é o Espírito de Deus. Entendeu? Então, é porque ensinaram errado a gente. Ensinaram. Não tem muito. Não é muito interesse de agradar a Deus, não. É porque existe uma política de a minha igreja tem que crescer mais do que as outras, a minha denominação tem que crescer mais do que as outras. É uma coisa humana mesmo, entendeu? Então, a gente parte para convencer, para converter pessoas, porque a gente quer que venha para o nosso grupo. Entendeu? Não tem nada a ver com evangelho. O que o evangelho quer é que eu seja luz e sal, bênção na vida das pessoas. É isso que espera de mim. Agora, quem vai convencer e converter é o Espírito. Mas não, eu tenho que convencer. Eu tenho que criar 1000 artifícios para poder convencer as pessoas de que o meu lado é o lado certo, é o lado que crê correto. Entendeu? Nós temos isso. E precisamos acordar para isso. Porque a gente está atrapalhando o Espírito e atrapalhando o reino de Deus muito mais do que ajudando. Tá bom? Então, esse é o aspecto que a gente chama para a questão da igreja.